esposo o amava, e ele amava sua esposa. Mas os dois amavam mais ao rei do que um ao outro. Então a sua esposa, no que concerne a ela, o entregou para que ele servisse o Senhor em tempo integral só, na África. Na África ele partiu para o Senhor. A biografia desse irmão diz que certa vez ele estava hospedado na casa de um dos muitos irmãos pelos quais ele seguiu, cooperando na edificação da casa de Deus. E esse irmão acordou pela madrugada e viu que a porta do quarto de Charles estava entreaberta e a luz estava acesa. E o seu hospedeiro se preocupou com ele, se ele estava passando mal, se ele estava tendo alguma necessidade. Então ele chegou na porta, devagarzinho, olhou pela fresta e viu Charles Studd ajoelhado, com a Bíblia aberta sobre a cama e ajoelhado. E no outro dia, então, quando ele foi para o seu quarto, o hospedeiro, que é, Charles nem o notou. Quando pela manhã, então, eles foram tomar o desjejum, e o seu hospedeiro perguntou para ele: eu percebi que ontem à noite a luz do seu quarto estava acesa, e eu cheguei devagar e vi que você estava ali, ajoelhado. Você estava com alguma necessidade? Você estava com alguma dor? Você estava com algum problema? E ele disse: não, irmão. Eu estava procurando mais dos mandamentos do meu Senhor para os cumprir. Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel. Graças ao Senhor, meus irmãos. Nós estamos assentadinhos aqui, porque Deus tem levantado vasos assim, desde que a igreja foi estabelecida. Que coisa triste nós deixarmos de considerar o legado que nós temos. Esse é um dos milhares que colocaram seu bem-estar em um plano totalmente secundário, para se entregar, respondendo ao chamado e às cargas do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por todas essas vidas que já passaram por nós, que têm passado, que ainda passarão até que o Senhor. Então, no que Neemias cooperou? Em 3 aspectos principais. Primeiro, na construção do muro. E muro fala de separação e muro fala de unidade. Conservar fora o que deve ficar fora e manter bem guardado, bem seguro o que deve ficar dentro. Tipologicamente falando. Então, muros, em primeiro lugar, separação e unidade. Que pena que, de novo, de modo geral, a igreja hoje tem sido uma cidade sem mundo, importando tudo do mundo. Cânticos do mundo, ritmos do mundo. Tome muito cuidado, meus irmãos. Não apenas com a letra do que vocês cantam, mas com os ritmos que vocês entoam. A igreja tem suas letras próprias e tem o seu ritmo próprio. A adoração. Hoje a igreja é uma cidade sem mundo. Importa hábitos do mundo, palavreado do mundo, vestimentas do mundo, traquejos e trejeitos do mundo e muita coisa mais do mundo. Então, muros fala de separação e unidade. Graças a Deus pelos 2 aspectos. O segundo elemento com o qual Neemias cooperou foi para que a vida, ou melhor, antes disso, Neemias capítulo 8, para que o primeiro amor fosse renovado. Neemias 8, onde você tem um relato maravilhoso de Esdras sendo convidado para tomar a lei na porta das águas. Olha como tudo é sugestivo. Porta das águas. Então Esdras toma a lei e lê diante do povo. Mas sabe quanto tempo ele lê? Ele e seus companheiros? Da alva até o meio-dia. Acho que se fizéssemos isso hoje, estava todo mundo dormindo. Da alva, ou do amanhecer, até o meio-dia. Mais ou menos 6 horas. Lendo a palavra. Lendo a palavra. Eles se revezavam em turno. E se você ler Neemias 8 com cuidado, você vai ver assim. E eles davam explicações para se entender o que se lia.
Sabe por quê? Porque as escrituras estavam em hebraico. E o povo falava aramaico. Então eles tinham que interpretar na linguagem popular o aramaico, porque o hebraico estava sendo perdido. E foi perdido, né? Posteriormente. Então olha que maravilha. Olha que princípio aí. Parece que, em alguns casos, aqueles que ministram a palavra têm prazer em falar de modo tão difícil que ninguém entende. Enquanto eles tomavam as escrituras, liam as escrituras, pregavam a palavra de modo acessível a todos que ouviam. Sabe qual foi o resultado? E o povo chorava ao ouvir as palavras. 70 anos esse livro estava fechado. Agora nós temos uma cena de arrependimento, lamentando, chorando por causa da apostasia. Então, o que foi que aquelas pessoas que ministravam a eles disseram, você se lembra? Não pranteeis, não choreis, enviai porções aos que nada têm. Por quê? Essa parte do versículo você conhece, mas vamos entendê-la bem. A alegria do Senhor é a vossa força. Não é? Esse slogan é colocado em adesivos e pregado no vidro dos carros, como fazem com muitos outros textos, né? Mas o sentido exato desse versículo é o seguinte: faça o Senhor alegre ou satisfeito, e você será forte. Por isso, a alegria do Senhor é a vossa força. Se o coração dele estiver satisfeito conosco, aí está o nosso poder. Mas se o coração dele estiver insatisfeito conosco, nós não temos poder nenhum. Senhores, não é a mesma coisa que a relação de um filho com o pai, com a mãe? À medida que o filho faz a vontade do pai, obedece à mãe, ele não ganha um poder de um filho querido que é obediente e que faz as coisas que os pais querem? É a mesma relação de Deus com cada um dos seus filhos. À medida que eu dou glória a Ele, à medida que eu alegro, que eu realizo, em obediência a Ele, eu me torno um filho mais forte. Eu ganho galardões, herança para a vida eterna. Eu me aproximo de Cristo, vou cooperar com o reino de Cristo. É maravilhoso, senhores. O que nós estamos falando aqui, poucos podem querer nos ouvir, mas está tudo gravado, porque a ordem veio lá de cima. E nós não estamos fazendo isso para a nossa glória, mas sim para a glória do nosso Pai Celestial. Venha conosco, vem trabalhar conosco. É esplêndido que nós estamos colocando aqui, apoiados nesses preletores maravilhosos que ouvem o Espírito, que obedecem a Deus. Porque é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, Neemias coopera, juntamente com Esdras, nesse caso aí, para a renovação do primeiro amor. Que lindo, meus irmãos. Então, nós vamos lá para o final, Neemias 11, para completarmos esse assunto das dores de parto, cargas do Senhor, comunicadas por um vaso tão precioso, Neemias, o consolo de Jeová, e então ele sendo um elemento chave para a recuperação desses três aspectos: muros, separação e unidade, renovar o primeiro amor e, por último, Neemias 11. Se você ler esse capítulo, logo no início, você vai ver que Jerusalém, eles já tinham retornado, é claro, já é a terceira leva, e Jerusalém estava pouco habitada. E ela é a cidade do grande rei, o centro do culto ao Senhor. Cidade, o templo, o santuário, mas ela estava pouquíssimo habitada. Porque aqueles que voltavam do cativeiro iam para suas cidades. Então eles lançaram sortes, primeiro lançaram sortes, para que uma família em cada 10 mudasse para Jerusalém. Eles concordaram com isso. Então lançaram as sortes aí, sobre quem caísse a sorte, ele iria se mudar da sua cidade com a sua família e ia morar em Jerusalém. Para quê? Como podemos chamar isso? Neemias cooperou para que a vida unida
da cidade fosse fortalecido. E como nós temos necessidade disso também nos nossos dias. Fortalecimento da nossa comunhão, fortalecimento da vida unida, fortalecimento da base que significa serviço ao Senhor, adoração ao Senhor, testemunho do Senhor, glória do Senhor, Jerusalém, tudo estava em Jerusalém. Agora, além daqueles sobre os quais essa sorte cairia, um em cada 10 famílias, você vai ver no texto que diz assim, e eles bendiziam, ou bendisseram, aqueles que também voluntariamente se mudassem para Jerusalém. Além daqueles sobre quem cairiam sortes. Entendeu? Então o propósito era fortalecer, povoar a cidade que era o centro do culto e da adoração a Deus. Para trazermos isso na linguagem, então, do Novo Testamento, a vida da cidade, o testemunho de Deus fortalecido, mais famílias, mais pessoas, mais proximidade com aquilo que toca o centro da adoração ao Senhor. Esses são os 3 aspectos que Neemias cooperou. Vamos seguir. Nós também falamos pela manhã, um segundo aspecto, eu também preciso retomá-lo antes de avançar. E o segundo aspecto foi exatamente o retorno às Escrituras Sagradas, que nós também abordamos pela manhã no sentido de serviço da palavra. Meus irmãos, é claro que esse é outro ponto essencial. Como o testemunho do Senhor será recuperado se nós não retornarmos às Escrituras? Bom. Então, senhores, pegando um gancho nessa última frase e encerrando aqui essa live, como recuperar o testemunho aqui na academia, na nossa empresa, os senhores que me ouvem por gravação, online, como melhorar o testemunho, se não incrementando a nossa vida espiritual, nascendo de novo e começando a viver uma vida espiritual. E é isso. O meu único objetivo é esse. As pessoas não compreendem, porque as pessoas provavelmente, ou certamente, não têm uma maturidade espiritual e talvez porque ainda não nasceram de novo e, portanto, não compreendem a situação vexatória que se encontra o ser humano. Porque é vexatório em relação a Deus. Jesus Cristo na cruz falou que nós sabemos o que fazemos. Por que a gente não lembra isso a todo momento? Porque nós não cremos em Cristo. Um dos brados de Cristo na cruz foi que nós não sabemos o que fazemos. Ora, se você lembrar que nós não sabemos o que fazemos, então por que não iniciarmos uma vida espiritual para começar a entender por parte do Espírito Santo, ao habitar o nosso coração, nos guiar para podermos testemunhar Cristo através de nós. Isso é ser cristão verdadeiro, é testemunhar. E à medida que eu testemunho Cristo, né, à medida que eu crio um processo de metanoia, metamorfose, transformando minha mente, meu caráter e minha conduta mais próxima de Cristo, eu estou dando glória a Deus, eu estou testemunhando através da vida espiritual o quê? Deus, estou dando glória, estou realizando meu Pai Celestial. Vem conosco, vem trabalhar conosco, porque a oportunidade é de vida eterna. A oportunidade é de uma regeneração dos valores do mundo para um valor do reino de Deus. Morrer para as coisas do mundo não quer dizer que nós não vamos praticá-las, mas passemos a ter uma outra referência, que é Cristo. Ou seja, o melhor amor é o amor de Cristo. Ele deu a vida dele naquela cruz para nós podermos ter uma vida espiritual. Não vamos desprezar isso.
Vem conosco. Vamos trabalhar juntos. Vamos para os workshops para a gente conversar sobre esse assunto. Vamos participar aqui do canal YouTube, no chat, né? Vamos quebrar esse paradigma criado pela religião, achar que nós estamos sendo religiosos, né? Vamos, vamos partir para a vida espiritual. Está ao alcance de todo mundo. Ok? Obrigado. Uma boa noite. E até amanhã de manhã às 6 horas com o nosso mini treinamento. Tchau, tchau.